Olá, queridos do Esperança, tudo bem? Espero que na medida do possível sim, não é? Estamos aqui hoje para mais uma aula, mais algumas reflexões, mas antes de entrarmos no nosso capítulo de hoje, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sintonizando com o plano espiritual superior, lembrando da nossa casa, do nosso salão Bezerra, com a imagem de Jesus no palco. Vamos nos transportando para lá em pensamento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo também pela oportunidade do estudo e rogando a Jesus e aos bons espíritos que o nosso entendimento possa ser facilitado, que sejamos abençoados com as intuições que vêm dos nossos mentores, para que o nosso entendimento possa ser maior neste capítulo. Obrigada, Jesus, obrigada a todos os bons espíritos que nos acompanham. Que assim seja. Começando então aí o nosso capítulo de hoje, é o capítulo 15, Joana de Cusa, do livro Boa Nova. Vamos começar aí identificando a nossa Joana deste capítulo como uma das encarnações de Joana de Ângeles. Eu tenho aqui algumas encarnações que são do nosso conhecimento. A primeira dela é essa, né, Joana de Cusa, no século I. Ela foi uma das mulheres que acompanhou Jesus no momento da crucificação, e nós vamos falar dela neste capítulo, não é? Ela também foi Santa Clara de Assis, nos anos de 1194 a 1253, e Santa Clara de Assis, uma figura super conhecida nossa, não é? Amiga de São Francisco de Assis, fundou a Ordem das Clarissas, né? Assim, várias benfeitorias e caridades e ações no bem a gente conhece aí de Santa Clara. Ela também foi Joana Inês de la Cruz, aqui no século XVII, entre 1651 a 1695, e nessa encarnação ela era conhecida como a monja da biblioteca. Depois temos ainda conhecimento de Joana Angélica de Jesus, que viveu no século XIX, de 1761 a 1822. Ela reencarnou na Bahia e teve um importante papel, né, no processo de independência do Brasil. E finalmente, né, nós temos aqui a Joana de Ângeles, que é uma grande parceira, mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que começou a se manifestar, a se comunicar com ele em 1945, e que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo como um espírito amigo, né? Ela tem mensagens, manifestações no Evangelho nos capítulos 9 e no capítulo 18. Além disso, foi mártir em várias encarnações, santa, benfeitora, né? E em todas as suas encarnações, ela trabalhou aí como uma colaboradora ativa de Jesus, né? A Joana de Ângeles tem presentemente 58 obras literárias, 58 livros, 31 foram traduzidos para outros idiomas, e 5 deles também apresentam versões em braille. Voltando então novamente ao nosso capítulo, logo nas primeiras linhas a gente já tem aí algumas informações sobre como era Joana de Cusa. Então ela era esposa de um dos filhos de Herodes, por aí a gente já subentende de que ela tinha uma vida material abastada, o seu caráter e a sua dedicação eram extremos à causa de Jesus, mas ela ressentia-se de que o seu marido não comungava da mesma fé que ela. No capítulo 15, na página 95, logo na primeira página, tem um trecho em que ela diz assim: o esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Então Joana se ressentia disso,
porque o seu marido não era firme numa convicção religiosa, ao contrário, ele se aproveitava da situação e ora ele ia para um lado, ora ele ia para o outro. Joana então foi procurar a Jesus numa tarde, num dia em que ele esperava, ele descansava na casa de Simão Pedro. E lá chegando, ele expôs todas as suas angústias para ele, né? E disse desse descontentamento e da vontade que ela tinha que o seu marido também se convertesse à doutrina de Jesus, né? Ao Evangelho de Jesus. E Jesus, eu separei aqui outra parte do que ele fala, né? Do que ele responde a ela, a acolheu com todo carinho, com todo amor, com toda bondade, escutando-a com paciência. E respondeu assim para ela: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares dos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entendo eu aqui que Jesus diz para ela que só existe uma forma da gente se relacionar com Deus e que essa forma independe de denominações religiosas, né? Então é o amor. Quando a gente ama Jesus, não importa a fé, o nome da fé que a gente dá a isso, né? Quando ele fala também aqui em que todos os templos da terra são de pedra e que ele vem para transformar, eu entendo que ele fala do nosso coração, né? Que a gente não tem que fazer do nosso coração um templo de pedra, mas que nós possamos transformá-lo com o carinho das nossas ações no dia a dia para com os nossos semelhantes. Ainda em resposta a Joana, Jesus tem algumas colocações aqui cheias de significado, né? Ele continua dizendo aqui que começa entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Entendo eu que essa redenção espiritual aqui sem sangue é o nosso combate, né? O nosso bom combate, a nossa reforma íntima, aquelas atitudes, aqueles sentimentos que a gente tem que lutar, né? Tem que colocar o nosso esforço bastante grande para mudar. Então essa redenção espiritual que é um combate aí, né? Sem sangue, né? É a nossa parte a fazer. E Jesus continua aqui em seguida falando um pouco da ligação kármica que Joana tem com o seu esposo, né? Então ela fala assim, ele fala assim, não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. E continua dizendo que servindo a ele com dedicação, ela vai estar cumprindo a vontade de Deus. E que os sãos não precisam de médico, né? Então Joana, depois de ouvir a Jesus, ainda volta com dúvidas para ele, né? E diz: Jesus, eu entendo tudo que o Senhor me falou e as suas palavras enchem o meu coração de amor, de esperança, de alegria, mas não deveria eu ser mais firme nessa questão de procurar trazer o meu marido para a doutrina, para o teu rebanho? Ela diz assim: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Vejam que essa dúvida aqui da Joana de Cusa, né, muitas vezes é a nossa, com relação ao nosso relacionamento, ao nosso parceiro, com relação aos nossos amigos, aos nossos filhos, né? Nós sempre queremos impor a nossa fé, a nossa vontade, os nossos valores, os nossos princípios, né? A essas pessoas que convivem conosco, achando que estamos fazendo aí um favor a Jesus, né? Jesus, ainda em resposta a Joana sobre essa questão de
se ela estaria correta em não forçar o marido e não apressar a sua conversão ao Evangelho de Jesus, continua respondendo, né? Aqui coisas bastante significativas. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será aquele que já atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Importante esse trecho de Jesus, né? Porque ele nos diz aqui claramente que quem está com Jesus tem sempre mais, e por isso mesmo deve ser o primeiro a estender as mãos, não é? Ele continua falando sobre a imposição das ideias, né? Por que motivo Deus não impõe a sua verdade, né? E o seu amor aos tiranos da terra? Por que ele não fulmina com o raio esses conquistadores desalmados que espalham a miséria e a destruição? Ele fala também daquele que está semeando o mundo de cadáveres. E aí, juntando tudo isso, segundo o meu entendimento, ele está dizendo que Jesus não nos força a nada. Jesus espera que a gente entenda, que a gente compreenda, que fique claro para nós. Com relação a essa parte que ele fala aqui do mundo de cadáveres, né? Essa parte achei extremamente forte e significativa, porque ele mostra aqui pra gente que não é com a dor, não existe mais olho por olho, não é essa questão do inferno, né? Porque às vezes uma lágrima desperta a gente para o caminho, né? Para a nossa conversão. E que essa lágrima, esse despertamento, ele depende da nossa vontade em mudar aquilo em que percebemos em nós que precisa ser mudado. Então, bastante significativa essa parte. E ele continua aqui, né? O pai não impõe a reforma aos seus filhos, ele os esclarece no momento oportuno. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Nós vimos então que depois dessa conversa com Jesus, Joana se transformou, né? Ela cita aqui no livro, no final da página 97, que desde esse dia, memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Então, Joana, que já tinha o seu coração aberto, né, às verdades de Deus, a Jesus, aberto ao amor, porque era uma pessoa piedosa, dedicada, de excelente caráter, ela continuou a sua reforma, né? Ela seguiu o que Jesus lhe pediu: paciência, resignação, semear o bem sem esperar resultados imediatos. Enfim, ela abriu seu coração para mais essa etapa da sua vida, né? Nós vimos aqui também no final desse trecho que Humberto de Campos nos fala que foi por esse tempo que eles tiveram um filho, né? E esse filho vai aparecer para nós agora no final do capítulo. Seguindo aqui o livro, eles começam, Humberto de Campos nos diz assim: os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. Então, todo esse esforço que Joana vinha aos poucos exercitando e se esforçando para mudar, né, para se fortalecer, foi muito necessário a partir desse momento da vida dela, porque houveram mudanças muito grandes. Então, as perseguições políticas, né, fizeram com que o marido dela fosse destituído do seu cargo, eles perderam todos os seus bens. Temos também aí a informação que, por essa época, o seu marido desencarnou, né? Não se sabe se por morte natural ou suicídio. O livro cita aqui que isso aconteceu numa noite de sombras tempestuosas, o que dá margem para que a gente pense que pode ter sido mesmo por suicídio, em meio a tantas pressões aí que ele viveu, ele possa ter tirado a sua vida, né? E Joana viu aí a virada também na sua vida. Ela estava sozinha, sem marido, sem bens, e tinha um filho pequeno para criar.
Algumas amigas de outrora lhe passaram a ideia, né? Lhe sugeriram que ela encontrasse um meio mais fácil de suprir essa necessidade financeira de um jeito mais rápido, o que Joana prontamente ignorou, né? Não quis. A gente pode imaginar qual seria essa forma. Como que Joana começou a sua nova vida? Ela foi se empregar naquelas casas onde outrora ela frequentava como visita. Ela foi ser aí uma empregada das suas antigas amigas, não é? E aí vem uma parte também aqui no livro bastante significativa e bastante amorosa, que fala que ela, cheia de alegria sincera, esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que o seu filhinho tivesse pão, né? E assim seguiu a vida dela por um bom tempo. Vamos encontrar de novo a Joana já no ano 68, quando as perseguições do cristianismo eram mais intensas, e ela já era aí uma senhora, né? Ela já tinha aí os cabelos brancos e o seu filho já era um jovem. Nessa época, conta aqui Humberto de Campos, nesse dia, uma passagem muito triste da vida de Joana, onde ele a coloca aqui, ele nos descreve que ela está aí amarrada a um poste, né? O poste do martírio, juntamente com o seu filho, e com todos os soldados olhando para eles de forma cruel e rindo, né? Pedindo que ela abjurasse, que ela negasse a sua fé em Jesus. O seu próprio filho pedia isso. O seu próprio filho pedia para ela: mãe, renega Jesus, porque assim a gente vai ser salvo. E Joana, aí literalmente, né, entre a cruz e a espada, vendo seu filho querido naquela situação, ela própria naquela situação, se perguntando, né, o que fazer, o que seria melhor. E nesse instante ela veio à mente dela toda a sua vida, né? Todos os momentos felizes, todos os momentos de luta, né? Tudo aquilo que ela tinha em nome de Jesus resolvido fazer e tinha feito com proveito, tinha feito com sucesso. E ela também se lembrou de Maria, né? Que também sendo mãe de Jesus, o acompanhou até a cruz, até o Calvário. Continuando então, aqui em resposta ao seu filho, que pedia insistentemente que ela renegasse a Jesus, Joana dá a seguinte resposta a ele, né? Cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as dificuldades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E foi aí que os verdugos, né, começaram ali a atiçar o fogo contra os seus corpos, né? E o povo que não entendia esse sacrifício dela também se manifestava, né, de forma ruidosa, e alguns verdugos, alguns algozes, né, que estavam lá imbuídos dessa tarefa, disseram para ela a seguinte frase, né? O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Ao que ela respondeu, né? Não apenas a morrer, mas também a vos amar. E foi nesse mesmo instante que ela sentiu a mão consoladora de Jesus, que lhe tocava de leve os ombros, e ele lhe dizia: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, que história de Joana, não? Que testemunho de fé, que testemunho de resignação, de confiança. Relembrando então a vida de Joana, né, que viveu uma grande parte da sua vida de forma materialmente abastada, mas não tão feliz intimamente, né, porque o seu marido não comungava das suas ideias, da transformação que ela operou na vida dela a partir dos ensinamentos e das orientações de Jesus, de tudo aquilo que depois que ela se viu sozinha, ela deu testemunho, né, de criar o seu filho, de uma mudança total no seu modo de vida, né, e ainda no final da vida passar por essa prova,
né? Eles tinham sido presos nas catacumbas, né? Pregando, divulgando a palavra de Jesus. Então Joana, de verdade, Joana de Cusa tem uma história maravilhosa, né? Digna de ser repassada para muitas mulheres e para muita gente, porque ela foi de fato uma guerreira. E pesquisando aí sobre essa parte do livro Boa Nova, eu encontrei um comentário que dizia que não basta só a gente conhecer o Evangelho, né? Que a gente precisa sentir o Evangelho. E eu considero que foi isso que a nossa Joana de Cusa fez durante a vida dela, né? Daí essa força toda dela. Então, o que diz esse comentário? Por exemplo, quando eu como um pedaço de pizza, eu me sinto feliz, eu tenho prazer. Quando eu abraço, por exemplo, uma criança carente, eu também tenho prazer, isso é bom para mim, eu também me sinto feliz. A diferença entre a pizza e o abraço é que a pizza acaba e o abraço, todas as vezes que eu lembro dele, do que ele me trouxe, eu sinto a mesma alegria, eu sinto a mesma felicidade. Isso é bastante significativo e importante quando nós pensamos aí na lição de hoje, né? Não basta apenas a gente saber do Evangelho, né? Nós temos que sentir o Evangelho. E sentir o Evangelho implica em tantas atitudes nossas, né? Não é só falar da boca para fora, é viver intensamente esse Evangelho. É isso que Jesus espera de nós. E nós já vimos também, com relação a esse tema, fidelidade, que foi bem tratado e está sendo assim bem reforçado em todos os capítulos que a gente está vendo. A fidelidade a Jesus se traduz em ações, né? Não se traduz em palavras, não basta falar, a gente tem que fazer. Isso é o transformar o nosso coração num coração verdadeiro, não num templo de pedra, né? Como a gente viu aí, né? Então que a gente possa, ao final de mais essa reflexão, agradecer a Jesus pela nossa vida, por mais essa oportunidade que nós temos aí de amaciar o nosso coração, né? De adoçar as nossas palavras, de pôr em prática tudo aquilo que a gente pensa e sente no coração, que possamos ser dignos aí de todas essas bênçãos de Jesus. Quero agradecer muito a vocês pela paciência, por terem me escutado e espero também aí os comentários de vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa semana a todos.